Olá, pessoal. Professor Antônio novamente. Viemos hoje aqui para dar continuidade à parte de equação polinomial de segundo grau. Hoje a gente vai trabalhar com a parte de resolução da equação polinomial, só que da equação incompleta, tá, pessoal? Hoje a gente só vai trabalhar com a parte de equação de segundo grau incompleta, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, para iniciar isso daqui, a gente tem como definição o quê? Que a equação polinomial completa, a gente tem essa forma reduzida dela, né? Que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são os números reais, né? Com a diferente de zero. Agora, os coeficientes b e c, a gente vai trabalhar eles como se eles estivessem com a valor zero. Então, tornando assim a equação incompleta. Só uma nota, tá, pessoal? Fiquem atentos. A gente vai trabalhar agora a equação incompleta, a resolução da equação incompleta, certo? Toda equação incompleta pode ser realizada pela forma de Bhaskara, mas a gente vai trabalhar agora por um outro método, tá ok? Então, vamos lá. Primeira condição que a gente tem, coeficiente b igual a zero. Quando o coeficiente b da equação é igual a zero, ela vai ter essa característica aqui, ó. 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Então, eu tenho esta equação, certo? Como que eu resolvo? Será resolvida isolando o termo independente, ou seja, o termo independente da equação, a gente vai isolar ele e, logicamente, a gente isola o x também, que está aqui de um outro lado da equação. Então, olhando o exemplo, vocês têm aqui, a gente isolou o menos 100, ele mudou de lado, ele virou mais 100, e eu tenho lá 4x ao quadrado igual a 100. E daí eu começo todo o processo de equação. O 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, daí eu vou fazer essa divisão, eu vou ter x ao quadrado igual a 25, e quando chega nessa fase do x ao quadrado de 25, eu tenho que eliminar o meu quadrado. Que condição que eu faço para eliminar? Quando eu tenho uma potência quadrada, eu só consigo eliminar ela usando uma raiz quadrada. Porém, numa equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu coloquei uma raiz quadrada no x ao quadrado, eu vou colocar uma raiz quadrada em cima do 25, ok? Porém, como é uma equação do segundo grau, eu determino que vai ser uma equação onde eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada do número que eu tenho, certo? E fazendo essa operação, x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado dá x, mais ou menos, e raiz quadrada de 25, 5. Então, eu tenho como valor de x para essa equação incompleta, mais ou menos 5. Então, portanto, as raízes serão x1 menos 5 e x2 mais 5. Vamos para a segunda condição. Agora, coeficiente c igual a zero. Qual a característica que vai ter? Vai ter esta característica, pessoal. 3x ao quadrado menos 9x igual a zero. Certo? Então, eu tendo essa característica, como que eu resolvo essa equação? Vou resolver pela técnica de fator comum em evidência. Olhando essa equação, quem é evidente? O x é comum aos dois termos. Então, se eu tenho x comum aos dois termos, o x vai ficar isolado, x que multiplica 3x menos 9, entre parênteses, isso igual a zero. Agora eu vou resolver a minha equação. O termo que está multiplicando, que é o x, eu igualo ele a zero, e quem está dentro do parênteses, eu também vou igualar a zero. Então, eu já tenho aqui, ó, x igual a zero. Já é um resultado, ou seja, uma raiz da minha equação. A segunda raiz eu vou ter aqui, ou seja, eu vou desenvolver como se fosse lá, lembrando lá o sétimo ano, uma equação do primeiro grau. 3x menos 9. Vou isolar o menos 9, vai ficar 3x igual a 9. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar x igual a 9 dividido por 3, portanto, o x vai valer 3. Olhando, então, as raízes dessa equação incompleta, vai ser x1, 0 e x2, 3, ok? Vamos para a terceira condição, que é a mais simples, né? Que a gente tem é quando a gente aparece o termo b, o coeficiente b igual a 0 e o coeficiente c igual a 0 na mesma equação, então ela vai ter essa característica. Eu só vou ter o primeiro termo da equação de segundo grau, pessoal. Só o primeiro termo igual a 0. Então, eu tenho lá 4x ao quadrado igual a 0. Como que eu vou resolver isso?
O 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Só que vai ficar 0 dividido por 4. Como que fica isso? 0 dividido por 4 é igual a 0. Fazendo as raízes quadradas para os dois lados, eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado, que dá x. Mais ou menos raiz quadrada de 0. Quanto que é? 0. Mais ou menos 0, pessoal. 0 é ponto inicial. Na reta, ele é o ponto inicial de qualquer lado da condição. Então, ele não tem mais ou menos. A gente representou aqui, porém, não existe esse mais ou menos 0. Então, qual vai ser a resposta? Portanto, as raízes serão x1 e x2 serão iguais. Tanto para x1 como para x2, o valor vai ser 0, ok? Então, tendo essas 3 condições agora, pessoal, a gente vai fazer essas 3 atividades aqui. Agora a gente vai aqui para o flip chart, a gente vai resolver essas 3 atividades só para vocês entenderem como que é o passo a passo para fazer a equação do segundo grau incompleta, ok? Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a primeira questão, que está aqui. Então, na primeira questão que a gente tem uma incompleta, onde a gente tem coeficiente A, coeficiente B, e o coeficiente C a gente não tem. Então, aqui o C é igual a 0. A condição que eu tenho aqui, C é igual a 0. Qual é a condição que eu vou fazer? Fator comum em evidência. Quem é comum nos dois termos? É o x. Então, se o x é comum, eu vou colocar ele aqui. Então, agora eu quero colocar os meus termos dentro do parênteses. Como que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó, 4x ao quadrado dividido por x. O que que sobra, pessoal? X ao quadrado dividido por x, só sobra o x. E o 4 dividido pelo 1, que está aqui do lado do x, sobra 4. Mais 16x dividido por x. X dividido por x, 1. 16 dividido por 1, 16. Então, consegui colocar o fator comum em evidência e tudo isso igualado a 0. Agora, como a gente representou lá no exemplo, vou igualar esse x a quem? A 0. Então, eu já tenho aqui, ó, x igual a 0. É uma primeira condição que eu já tenho de resposta. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse termo que está dentro do parênteses. 4x mais 16 igual a 0. Agora é só desenvolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Isolando o termo independente aqui para lá, se ele é mais, ele vira menos. Ok? Agora eu tenho essa condição. Quero isolar o x. O 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a menos 16 dividido por 4. Ok? E finalmente, fazendo essa conta, menos com mais dá menos 16 dividido por 4, 4. E cheguei à minha segunda resposta. Então, eu posso dizer que x1 aqui é 0 e x2 é igual a menos 4. Aqui eu tenho a solução final desta equação incompleta, ok? Então, vamos para a segunda equação agora, que é a equação B, lá, né, na atividade. Estudando a equação, eu tenho o primeiro termo e o termo independente. Quem eu não tenho aqui? O coeficiente B. Então, B igual a 0. Então, se B é igual a 0, eu vou fazer qual que é a condição da resolução? Isolando os termos. O termo independente, ele vai ficar isolado. Então, ele vai ficar x ao quadrado é igual menos, muda de lado, mais, né? Então, eu vou escrever só 25, mais 25. Agora, eu tenho essa condição. Quero eliminar esse quadrado para poder achar o valor de x. Que condição que eu faço? Coloco ele dentro de uma raiz quadrada e o que eu faço para um lado, eu também faço para o outro. Porém, por ser uma equação de segundo grau, o que eu determino aqui? Que é mais ou menos. Não posso esquecer disso.
ok? E agora fazendo raiz quadrada de x ao quadrado, índice corta com o expoente, fica x. Mais ou menos raiz quadrada de 25 igual a 5. Então, qual que é o resultado final? x1 e... Opa, errei aqui, pessoal. Vamos lá, vamos copiar aqui. x1 igual a mais 5. E x2 igual a menos 5. Então, aqui eu tenho o resultado final desta equação quando b for igual a 0. Uma equação incompleta com b igual a 0, eu tenho essa condição de resposta, ok? E agora para a última condição, que é onde eu só tenho o que, pessoal, aqui? Só o primeiro termo da equação. Então, coeficiente b igual a 0, coeficiente c igual a 0. Eu tenho as duas condições, o coeficiente b e o coeficiente c zerados. Então, agora é só fazer o processo de... vamos dizer, a gente vai deixar o x ao quadrado aqui sozinho, né? A gente vai deixar ele isolado. Então, isolando, eu vou ter que fazer o quê com esse 2? Esse 2 que ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido por quem? Por 2. X ao quadrado, então, vai ser igual a... 0 dividido por 2, 0. Para tirar esse quadrado, o que eu tenho que fazer? Raiz quadrada de x ao quadrado. O que eu faço de um lado, faço do outro. Raiz quadrada de 0, porém, não esquecendo sempre o mais e o menos, ok, pessoal? Raiz quadrada de x ao quadrado, índice corta com o expoente, fica x. Mais ou menos, raiz de 0 é 0. Só que como sabemos que 0 ele não tem nem sinal positivo e negativo, qual vai ser a condição de resposta dessa equação? x1 e x2 vão ser iguais a 0, ok, pessoal? Então, sempre quando eu tiver termo B e termo C, pessoal, fiquem em mente. B igual a 0 e C igual a 0, eu tenho uma equação com essa cara aqui, com esse jeitão aqui que a gente fala. Sempre quando vocês pegarem uma equação com esse jeitão aqui, com essa condição, podem colocar diretamente essa resposta. Sempre o x vai ser igual a 0, ok? Então, tenham em mente isso, certo? As 3 condições de equação incompleta que a gente fez pelo método. Uma, quando ela tem o termo B igual a 0. Vamos lá. Vamos pegar uma a uma para a gente não se esquecer. Quando eu tiver o termo B igual a 0, é por condição de eu isolo o termo independente e fico com o x também isolado. E faço toda a condição da minha equação. E quando o B, o C, quer dizer, o termo C, o termo independente for 0, e ela tiver essa configuração, a minha equação, eu vou fazer por fator comum em evidência, e daí eu vou fazer toda a resolução da minha equação, ok? Tenham isso em mente. Depois a gente vai entrar na próxima condição agora, a gente vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara, e na fórmula de Bhaskara, fazendo a equação completa, depois a gente vai também jogar a fórmula de Bhaskara em todas essas equações incompletas, ok? Fiquem com Deus, tenham bons estudos aí, prestem atenção nos vídeos que estão sendo postados e espero um bom estudo para vocês aí. Até mais.